Sejam muito bem-vindos a mais um Crescendo com Sabedoria, onde o único objetivo é mostrar a você como carregar menos peso nessa terra e alcançar a felicidade. Na segunda-feira falamos um pouco sobre o poder de uma decisão. Daniel decidiu não se corromper e assim agradar ao Senhor. Mas até para ter boas intenções e agradar ao Senhor, precisa agir com uma boa estratégia. Por quê? Porque na vida, quem não age por estratégia acaba fracassando. Onde não existem conselhos, fracassam os bons planos. Onde não existe estratégia, fracassam os bons planos. Então vamos lá, depois de Daniel ter decidido não se corromper e ter transmitido a decisão para os seus amigos também, que foi bem importante isso, alterou o destino de todos eles, ele pensou em como transmitir isso para o oficial, através de uma boa estratégia, que é isso que eu vou falar para você hoje. Então, se você quiser se destacar ainda jovem, você precisa ter uma boa estratégia. Mesmo que você queira agir por princípios, mesmo que a sua intenção é agradar ao Senhor, mesmo que você esteja agindo da melhor forma possível em questão de valores e princípios, você precisa agir segundo uma boa estratégia. Quando Daniel decidiu não se contaminar, Deus fez com que o chefe dos oficiais achasse graça, fosse bondoso com Daniel. Mas mesmo assim, o chefe dos oficiais responsáveis por Daniel era humano e teve medo. Medo por quê? Pela sua vida. Porque o rei passou um treinamento por 3 anos, você já sabe que Daniel e seus amigos foram humildes e decidiram passar por esse treinamento. E durante esse treinamento, o rei queria que eles comessem dos seus alimentos para que no final dos 3 anos eles estivessem da melhor forma possível. Então, o chefe dos oficiais temiam que, apesar de ser uma boa intenção, no final desses 3 anos, Daniel e seus amigos estariam com as feições mais abatidas que os outros e, por conta disso, iria procurar saber o que é que esse chefe fez de diferente no treinamento dele. E se esse chefe fez alguma coisa errada para esses jovens, está com esse resultado negativo, tomaria a vida desse chefe dos oficiais e mataria ele. Então, apesar de ser uma boa intenção, de o chefe ter achado graça, que é ser bondoso, com a decisão de Daniel, com o pensamento dele, se ele não tivesse uma estratégia, já iria fracassar daí. Mesmo querendo agradar ao Senhor, ele teria fracassado se não tivesse uma boa estratégia. Então, o que é que Daniel fez para contornar essa situação e conseguir seguir de acordo com seu plano, com sua decisão? Ele pensou em uma estratégia. Antes de dizer qual foi a estratégia, eu vou dizer o que não foi a estratégia que ele tomou. Daniel não disse assim, confia em mim que vai dar certo. Olha que absurdo se ele falasse isso. Não pode confiar, pô. A gente vai estar melhor no final desses 3 anos que os outros jovens. Seria pura, o chefe ia entender como uma arrogância, né? Porque, repare, o cara era escravo, Daniel era escravo, estava abaixo do oficial e estava pedindo para o oficial, que nem conhecia ele, confiar a sua vida na mão de um estranho. Você confiaria a sua vida? Um estranho chegou agora, valendo a sua vida em jogo. Confia em mim que vai dar certo? Não. Ninguém confiaria. Eu não confiaria. Se você confiaria, então eu acho que você precisa se tratar um pouquinho. Brincadeiras à parte, né? Só para descontrair um pouco. Mas, então, ele não confiaria. Qual foi, então, Micael, a estratégia que Daniel teve para que o eunuco, ou o chefe, né? Aqui está dizendo chefe dos oficiais, confiasse nele? Vou ver aqui, ó. Peço 10 dias de experiência, você me dando apenas legumes e água. Depois nos compare com outros jovens e decida o que comeremos, como achar melhor. Olha a estratégia. 10 dias não definiriam se aquele chefe dos oficiais morreria ou não. Por quê? Então, Daniel, a primeira coisa que ele fez foi tirar os riscos de morte da estratégia dele. Então, na decisão do oficial, na decisão do chefe, Daniel teve uma estratégia para que essa decisão não tivesse risco de vida. Assim, não teria problema nenhum o oficial ter essa benevolência, essa bondade que ele já havia pensado em fazer, mas ficou com medo porque é humano e quem não quer proteger sua própria vida. Então, Daniel tirou o risco de vida. Por que, Micael, tirou? 10 dias não seriam suficientes para determinar as causas
daquele acontecimento. Porque caso Daniel e seus 3 amigos tivessem com feições mais abatidas que os outros jovens, em 10 dias eles poderiam pensar que, Judá foi destruída. Eles podem estar chorando pela falta que está fazendo em sua terra. Está afastado dos seus pais. Está cativo aqui. Eu acho que eles ainda estão de um lutozinho. Sabe aquele lutozinho? Luto pela sua terra, pelos seus amigos mortos, pelos seus familiares, pelas comidas que eles comiam. Então, em 10 dias não seria suficiente. Por quê? Porque 10 dias ainda estaria em um processo de adaptação. Então, quando Daniel pede 10 dias comendo apenas legumes e água, ele está dizendo, em 10 dias não será suficiente para o rei decidir as causas da nossa afeição mais abatida, caso isso acontecesse. E o que aconteceu? O chefe dos oficiais, com essa estratégia de Daniel, achou graça, gostou, porque não havia mais risco de vida dele. Então não tinha por que ele não atender a esse pedido. Então, nessa estratégia de Daniel, envolveu vários pontos fortes que eu vou resumir aqui para vocês, de acordo com o que já falamos. Nessa estratégia de Daniel, já havia tirado o risco de morte. Daniel reconhece que o supervisor era autoridade, ou seja, ele fala, ao final desses 10 dias, o Senhor que vai decidir o que comeremos. Veja por você mesmo. Se nós estivermos melhor que os outros jovens que comem as iguarias do rei, o Senhor quer que nós voltemos a comer o que eles estão comendo e está deixando ele com resultado negativo, ou quer que nós continuemos comendo legumes e água para termos um resultado positivo e melhor do que o deles. Então ele jogou a responsabilidade na mão do chefe dos oficiais, reconhecendo a autoridade que o chefe tinha. Então você reconhecer a autoridade que alguém tem para que sua estratégia dê certo, caso isso aconteça, é muito importante, porque você mexe também com o ego daquela pessoa. Qual foi o terceiro ponto muito importante que eu listei aqui, que Daniel usou na sua estratégia? Mais uma vez, ele mexeu com o ego do chefe dos oficiais. Mica, você gosta muito de falar disso, né? Gosto. Porque é muito importante, quando você for oferecer algo para alguém, você saber o ponto que mais chama a atenção naquele cara. E nesse cara, no caso, ele fez uma coisa muito interessante, que quase ninguém lista. Pense comigo, se ao final daqueles 3 anos, Daniel e seus amigos fossem mais sábios que os demais, tivessem mais vigorosos que os demais e dispostos a servir, aquele treinador, aquele supervisor, o chefe deles, iria ser perguntado o que você fez de diferente para esses jovens estar tão mais dispostos, tão mais bonitos, tão mais sábios que os outros. E aí o rei poderia honrar aquele chefe dos oficiais. Por quê? Porque ele foi o único que deu um treinamento diferente para aqueles jovens. E o treinamento diferente não foi negativo, ele deu resultado. E sabe o que chama a atenção hoje em dia? O resultado. Então todo mundo ia querer saber qual foi o treinamento que ele passou para Daniel e seus amigos, que ao final daqueles 3 anos deu tanto resultado. E aquele chefe dos oficiais seria honrado. Então até nisso Daniel pensou quando ofereceu essa estratégia. Então, mesmo que os seus planos sejam segundo o coração de Deus, mesmo que seja movido por princípios e valores, você precisa agir com estratégia. Então, depois que você decidir o que você quer fazer, você precisa ter estratégia para se destacar ainda jovem. Amanhã, nós vamos falar sobre a graça, que é um dos outros pontos que precisamos ter para que nossos planos, para que o nosso destaque ainda jovem venha a ser alcançado aqui na Terra. Até porque o destaque ainda jovem é para engrandecer o nome do Senhor. Não queira se destacar para ser melhor que os outros, para receber elogios vãs. Todo destaque que eu estou falando aqui é para que através da sua vida o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que fique bem claro isso, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se a partir de hoje você vai agir com estratégia na sua vida. Comenta aqui, Micael, eu vou agir por estratégia. E eu vejo vocês amanhã, sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal Crescendo com Sabedoria.